festa popular do mundo é o carnaval. E o carnaval é uma marca registrada do Brasil, obviamente. Essa festa, o carnaval, ela acontece também na Europa, acontece em outros países distantes, na África, na Ásia, e vive acontecendo de formas diferentes, de forma bem diferente, bem distante uma da outra, sem nenhuma referência de igualdade. Mas e o carnaval de rua de Ribeirão Preto? Carnaval de rua de Ribeirão Preto é uma coisa que não existe mais, ou seja, a cidade não tem a preocupação, a Secretaria de Cultura, ou seja lá quem são os responsáveis, não tem mais a preocupação, a questão de 10 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, de fazer a maior festa popular do mundo. Eu estou dizendo isso porque eu vou conversar hoje, exatamente, quando a gente está entrando no carnaval, com o Washington Barbosa. O Washington Barbosa foi um dos maiores incentivadores do carnaval de rua de Ribeirão Preto. Quase meio século dedicado à a folia de rua, que hoje, lamentavelmente, não existe mais. Washington, seja bem-vindo ao Aqui Pode Tudo. E a primeira pergunta eu já vou emendar. Por que nós não temos mais carnaval de rua, meu amigo? Bom, um grande abraço. Um abraço meu também. É um prazer, sempre um prazer encontrar contigo. O Carnaval de Rua hoje ele repete o que aconteceu com ele no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ele se deteriorou a tal ponto que ficou inviável de acontecer, o Carnaval de Rua, né? Ele teve um ápice nos anos 30, 40, 50, depois teve um grande ápice com a chegada da família Durão nos anos 60, se deteriorou nos anos 70, até que uma política pública foi implantada para o Carnaval em 85 pela Prefeitura com a criação da Secretaria da Cultura. Essa política levou o Carnaval de Ribeirão Preto a grandes momentos, mas infelizmente, por N razões que a gente pode discutir aqui nessa nossa conversa, o carnaval foi definhando e desapareceu. E o que é pior, não é só o carnaval de rua, né? O carnaval de rua, o carnaval de salão, e tudo mais praticamente, sobrou muito pouco de carnaval em Ribeirão Preto. O que nós perdemos, Washington? A população, obviamente, perdeu um grande espetáculo de rua. Um espetáculo que era gratuito, Culturalmente né? falando, Uhum. Culturalmente falando, o Carnaval de Rua de Ribeirão Preto era o carnaval das comunidades de Ribeirão Preto, né? Ele tinha a dificuldade de construir o aspecto estético que as pessoas da classe média cobram, né? E cobram tanto do salão quanto cobravam, mas como cultura, como manifestação, ele era aquilo que o pessoal da periferia de Ribeirão Preto, principalmente, podia fazer de carnaval. Com o investimento em política pública, ele conseguiu agregar a estética, a infraestrutura, trazer para a avenida um público que não queria desfilar, mas pelo menos queria assistir, enfim. E aí as escolas melhoraram, conseguiram fazer o melhor carnaval da região visualmente e tecnicamente. Mas aí, praticamente, os alicerces que foram construídos nessa política pública de 85 a 2003, 2013, né, é, foram quebradas e o carnaval simplesmente ruiu. Não é muita covardia com a cultura de Ribeirão Preto, porque o carnaval é cultura. O carnaval não é apenas uma festa popular no sentido de gandaia, no sentido de qualquer coisa nesse sentido. É uma cultura popular. Né? Eu me lembro a última vez que eu transmiti um carnaval de rua, foi pela televisão, ainda foi pela TV Clube, eu e o Tony comandávamos uma transmissão e a gente estava falando daquele espetáculo passando ao vivo, né? Como se fosse uma ópera, né? Uma ópera caminhante que vai andando, coisa e tal, e a gente via coisas lindas no Carnaval de Ribeirão Preto. Transmitimos também o Carnaval de Batatais, que era fortíssimo, né? Chegou a ser considerado o melhor carnaval da região, coisa e tal. E o Bento, Luiz Carlos Bento, finado Bento, sempre questionou isso. Ele disse: o melhor carnaval da região de Ribeirão Preto é feito em Ribeirão Preto. Porque ele repetiu uma coisa que você acabou de dizer agora, né? É um carnaval da comunidade, um carnaval que vem das bases, não é um carnaval elitizado, não. É um carnaval das bases, né? A cultura que sai do berço da periferia e vem para o centro da cidade. Não é o que você pensa disso tudo?
É verdade. E o Carnaval de Ribeirão Preto, aliás, foi a razão pela qual eu vim parar no Carnaval. Eu não sou sambista, eu não toco nenhum instrumento, eu não pulo Carnaval. Eu vim para o Carnaval exatamente para estimular e estudar o Carnaval. E eu vim por isso. Existia uma grande pergunta: por que que o Carnaval de Ribeirão Preto, tecnicamente falando, o Carnaval de rua, ele tem um vínculo tão forte com o Carnaval do Rio de Janeiro, não com o Carnaval de São Paulo, nem com o Carnaval da região, que é um carnaval que tecnicamente era ruim. Hoje ele melhorou porque Ribeirão contribuiu para ele melhorar na região. E agora acabou, na verdade, acabou também na região, né? É, e aí a resposta com as minhas pesquisas eu encontrei, o que fez a diferença do Carnaval de Ribeirão Preto foi a chegada da família Durão em Ribeirão Preto. Carlinhos Durão e seu Augusto, seu Carlos Durão pai, né? Raimundo Caldas Durão, eles Raimundo fizeram Caldas, né? a diferença tecnicamente falando. Eles trouxeram a cultura do carnaval de rua, escola de samba, que foi criada no Rio de Janeiro, e eles trouxeram essa ideia de escola de samba tecnicamente para Ribeirão Preto e transformaram as escolas de Ribeirão. Então elas tinham a dificuldade estética. Em alguns momentos o carnaval era pobre sob o ponto de vista estético, mas muito rico sob o ponto de vista técnico, artístico e cultural. Era o que a comunidade podia produzir com os meios que ela dispunha, né? Aham. Mas aí algumas coisas desviaram o carnaval. Mantiveram essa situação, melhoraram o carnaval, mas o problema do carnaval foi muito mais gestão do que a população não querer fazer carnaval, né? E aí alguns pilares foram construídos na política pública de carnaval de rua, que foi construída a partir de 85. Você estava presente no começo de tudo isso, né? Aliás, nós nos conhecemos no carnaval, por causa do Vai pro carnaval, carnaval. né? Por causa Exato. de uma treta, entre aspas, sua com o finado Rubens Guerra, né? Quando o Rubens Guerra Grande assumiu, figura. nos anos Grande figura. 70, o Rubens Guerra assumiu a presidência da Aliança das Escolas de Samba de Ribeirão Preto. E ele começou Aham. a administrar a aliança por portarias. E aí você começou a criticá-lo como o rei da aliança. O E aí ele rei. se O- vestiu de rei, mandou para você uma foto, e aí vocês começaram a dialogar no jornal O Diário da Manhã, né, a Foi. respeito. Foi muito legal na época em que nós tínhamos Kerbege vivo, Mazola vivo, nós tínhamos o Luiz Carlos Bento na Escola dos Bambas, o Alberto e o Nascimento no Embaixadores dos Campos Elíseos, o Oscarzinho na Academia de Samba do Ipiranga, Aham. O Netuno não, oh meu Seu Deus, Santo. sumiu o nome lá do Palmeirinha, nossa, É, que, O Beton, né? o Beton. Beton Beton. Beton. no Palmeirinha, né? Então, assim, era uma época de um carnaval esteticamente pobre, mas Aham. tecnicamente, artisticamente rico. Isso não podia ter perdido, né? E a mesma coisa Uhum. acontecia no salão, né? O Tony Uhum. foi um grande incentivador disso, com todas as pessoas que trabalharam com ele, né? E o É, Tony sabia de carnaval, de tudo, ser um bailarino de carnaval, de ser um sim. dançarino de carnaval, tanto quanto você quanto eu, né? Só Não, que o Tony mas ele levantava os sabia dois dedinhos tudo. assim, Isso, mas ele sabia sabia tudo, tudo, sabia sabia tudo. tudo. E infelizmente, o que que acontece? Nos anos 50, a prefeitura trouxe a verba pública para o carnaval, para financiar parte do carnaval de rua. Isso desviou interesses, né? Gente, tem gente Aham. séria e gente nem tão séria em todos os lugares. Eu não vou nem dizer que foi desvio de dinheiro para enriquecer, para questões pessoais. É má gestão do dinheiro recebido. E quando a gente fez a política pública e o carnaval cresceu, alguns gestores do carnaval não conseguiram se profissionalizar e profissionalizar suas escolas de samba. Aí qual foi a saída que nós encontramos na época?
Em vez deles brigarem pelo valor da verba, eles vão brigar pelo valor do prêmio, sendo que os últimos colocados não terão prêmio, de forma a levá-los a disputar pela qualidade os prêmios melhores. Isso fez o Carnaval de Ribeirão Preto crescer, né? Então, a verba era muito pequena e o prêmio era muito grande. A ideia foi exatamente inverter isso. Premiava-se muito todos, mas todos que tiveram algum esforço para merecer esse prêmio. Esse era o pilar central. Com a chegada da Darcy, com boas intenções, mas ela foi avisada que não deveria fazer isso, mas ela achou que a gente estava errado, ela resolveu injetar muito dinheiro no carnaval, mas não em premiação, para as escolas de samba. E isso desviou e acabou com o carnaval de uma vez por todas. No segundo ano da Darcy, foi o último ano do carnaval, ele se deteriorou e desapareceu. É uma lamentável pena. isso, né? Guardadas Ribeirão Preto, através dos seus departamentos, secretaria, seus órgãos de cultura, de políticas públicas, não sabe o que está perdendo, não sabe o que é não fazer a maior festa popular do mundo, né? Eles levam assim... Produzir uma escola de samba a partir da mobilização da comunidade é uma das tarefas mais árduas que tem, mas culturalmente e artisticamente falando, é uma ação maravilhosa. A gente tem que tirar o chapéu para os gestores de escola de samba que conseguiam fazer com que a comunidade se unisse e produzisse uma escola de samba que não é nada fácil. Não é nada fácil. Ela tem regras de tradição muito rigorosas, e quebrar essas regras é problema cultural, porque as pessoas arraigaram essas regras e não aceitam, né? E assim, o respeito à velha guarda, o respeito ao trabalho da comunidade, o respeito ao pavilhão, uma certa hierarquia, desde a criança, quando começa na escola de samba, até ir para a ala dos idosos, ir para uma ala de baianas. O processo é lindo, o processo de escola de samba é um processo cultural e artístico lindo, e Ribeirão simplesmente perdeu 70, 80 anos disso. Tanto é que até mesmo a imprensa, a mídia, né, de Ribeirão Preto, seja ela impressa, ou seja ela televisada, ou a mídia de rádio, nós fomos obrigados a mudar. Tivemos uma nova compostura, uma nova postura, tivemos que cobrir, né, coisas que a gente nunca tinha feito. Cobrir, por exemplo, ensaio de escola de samba, né, e levantar o que era o enredo, como é que era, como é que ia passar na avenida, que eram coisas que antigamente não surgiam. Aí, com a chegada da família Durão, você disse bem, isso mudou. Houve uma nova conceituação de carnaval, né? Um carnaval realmente brilhante, que é hoje o carnaval que se tenta fazer na capital do estado. E você falou um negócio que eu acho brilhante, né? A capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, herdou muito daquelas tentativas e daquela plantação que Ribeirão Preto fez. Foi uma plantação pobre, foi, mas rica, riquíssima em termos de cultura. O Rio de Janeiro e São Paulo, guardadas as devidas proporções, né, passou por esse mesmo processo, mas não teve esses reveses que Ribeirão teve, né? Tanto que Ribeirão é respeitado ainda no carnaval nacional, por conta de toda essa história que Ribeirão Preto tem de carnaval. A gente exportava juízes, né, para carnaval de outras cidades. Juízes carnavalescos, um monte de gente aqui trabalhou em escolas no Rio, escolas em São Paulo. Então, assim, para a gente entender o que é isso que a gente está falando. O Carnaval do Rio era um carnaval grande, esteticamente muito longe do que é hoje, e muito povo, né? Ainda lá na Avenida Presidente Vargas. Ele se transformou num produto de exportação, de turismo, e aí começaram grandes investimentos no carnaval. Construiu-se o maluco do Brizola, construiu o sambódromo, enfim, investiu no carnaval, transformou o carnaval no maior espetáculo da terra. O carnaval carioca, né? E aí aconteceu lá no Rio de Janeiro, paralelamente, o que aconteceu em Ribeirão Preto. Você tinha uma escola de samba
com um presidente que é da comunidade, que é um líder de respeito, é um líder admirado, mas que não é um gestor. E de repente Uhum. começou a ter um volume de recursos e um volume de demandas dentro da escola de samba que aquela pessoa não conseguia de forma alguma fazer acontecer, né? Mas Uhum. num primeiro momento eles tentaram levar gestores para dentro da escola de samba. Deu mal. Por quê? O gestor geria todos aqueles recursos, mas não tinha a base cultural, a base artística, a liderança de comunidade que tinham. O que fizeram? Recuaram, e Joãozinho 30 teve muita participação nisso, recuaram e conseguiram fazer, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio, investiu muito nisso na época, conseguiram casar que as escolas de samba carioca tivessem um presidente líder e um assessor gestor, um gerente gestor. Aí deu certo. As duas coisas deram certo. Uhum. Então, qual é o grande segredo da escola de samba no Rio de Janeiro hoje? Ela tem 5.000 figurantes, 6.000 figurantes, que vêm da onde? Da comunidade de onde ela é e do mundo. Né? Exato, Como é que ela exato. faz? Ela pega os carnezinhos, famosos carnezinhos de quem é do mundo e quer desfilar no Rio de Janeiro. A partir de março, abril, eles começam a pagar mensalmente pela fantasia que vão usar com um valor acrescido. Então, a escola levanta, independente do poder público, do que o poder público dá, do que a TV dá, de direito de imagem, etc., a escola levanta os recursos para ir para a rua com 6.000 figurantes. 3.000 desses figurantes é da comunidade, 3.000 são alienígenas, entre aspas. O que eles fazem? A comunidade não tem o dinheiro para bancar aquela fantasia. Quem banca aquela fantasia é o alienígena, ele banca 2 fantasias. Estou dando exemplos por alto, né? Ele banca 2 Ah, fantasias, mas a dele e a da ah, comunidade. E a pessoa da lógico. comunidade dá a mão de obra dele e do alienígena. O Aham. segredo da escola de samba hoje é isso, né? E é uma troca bem feita, né? Sim, e além disso, as escolas de samba do Rio de Janeiro hoje criam 100.000 empregos nos 6 100 últimos mil meses empregos. antes do carnaval e pouco menos que isso durante o ano todo. E Aham. pessoas que se especializaram, foram especializadas, criaram-se cursos para aderecista, para serralheiro de carro alegórico, para marceneiro de carro alegórico, para carnavalesco, mestre sala, porta-bandeira, enfim. É tudo que o carnaval pede, porque o carnaval é um grande espetáculo, é uma coisa de maluco. Não sei se você teve a oportunidade de ir no Rio e assistir, aquilo é coisa de doido. Já, Certo, eu já, fui. já. O Furdunço para mim é grande demais, mas visualmente falando, o Carnaval do Rio de Janeiro é um espetáculo inesquecível quando você assiste ao vivo. Não tem a E menor dúvida. assim transformou. São Paulo copiou, só que aí São Paulo já não teve os erros, né? Só copiou os acertos. Então o Carnaval de São Paulo explodiu muito mais rápido do que o Carnaval do Rio. Hoje são 2 grandes espetáculos. Os 2 são grandes espetáculos. Aham. E Ribeirão pequenininho perto dos 2, Ribeirão Preto é bem minúsculo, né? Mas maior do que qualquer outro da região, só com Batatais que a gente tinha uma rivalidade, cresceu muito em cima disso. Mas a gente não conseguiu trazer gestores para as escolas de samba como a gente pretendia. E isso levou o Uhum. carnaval para onde ele está hoje. O Carnaval de Ribeirão Preto poderia ser o terceiro grande espetáculo de escola de samba. Lógico que eu não estou falando de Salvador, não estou falando de Recife, estou falando de outros carnavais que é outro tipo de carnaval, inclusive. Né? Aham. Mas E você aí, impor ordem, você impor ordem por uma lei interna, lei entre aspas, é lógico, por regulamentar, né? Regulamentar internamente uma escola de samba, fica muito difícil quando você tem um Geraldão, que você lembra do seu Geraldo, do seu Bento, né? O Oscarzinho, né? É muito difícil alguém gerir, né, ou tentar gerir alguma coisa, tentar gerir um carnaval que era muito particular deles, era muito entranhado com a presença de cada um deles. mas Talvez isso tenha criado essa dificuldade. escola de samba é assim.
O líder de escola de samba, ele é praticamente um ditador ou um rei. É alguém que não se contesta, que se respeita, e ele também tem que se fazer respeitar, obviamente. Sob o ponto de vista artístico e técnico, esse pessoal é o pessoal que manteve o Carnaval de Ribeirão vivo. Eu, praticamente, tudo que eu aprendi tecnicamente de Carnaval, eu aprendi com o Oscarzinho. Tive o privilégio de aprender com o Geraldo Miguel, tive o privilégio de aprender com o Alberto, com o Nascimento, com o Geraldo Januário, com o Wilson, com tantos outros do Carnaval, mas, de certa forma, esse pessoal manteve tecnicamente o Carnaval. O que eles não tiveram foi condição de gerir, né, o crescimento e a mobilização da comunidade o ano todo. O Carnaval de Ribeirão Preto, ele cresceu de um tanto que não dava para fazer em 2, 3 meses como antigamente. E eles não conseguiram manter a mobilização anual, essa produção de emprego, o aspecto econômico, né, e administrativo, vamos chamar assim, do Carnaval, que tinha que trabalhar paralelo. E quando a gente estava conseguindo avançar nisso, essas iniciativas da Darcy quebraram todo o trabalho que vinha sendo feito desde 85 e levou a gente de novo para os anos 70. Né? Quando houve o excesso de dinheiro para investir no Carnaval, não na premiação. Né? A família Durão chegou e criou uma escola de samba, que é os Acadêmicos de Vila Paulista, que levava tudo, né? Porque eles eram completamente diferentes das escolas de Ribeirão Preto. E as escolas de Ribeirão Preto ou se organizavam para disputar com ele, ou iam ficar chupando o dedo. Quem enfrentou o Carlinhos foi o Nascimento. O primeiro a enfrentar o Carlinhos foi o Nascimento, que romperam, né? O Nascimento era do Acadêmicos de Vila Paulista, romperam e criou o Embaixador dos Campos Elíseos em 67, 68. E começou a rivalizar. Aí o seu Raimundo ficou doente, teve problemas financeiros, etc, etc. E o Acadêmico de Vila Paulista acabou perdendo espaço. O Nascimento continuou e continua hoje ainda, segurando as pontas. O pouquinho do Carnaval que está vivo lá no Embaixadores, na Vila Elisa. Né? E tem alguma coisa em outras escolas de samba, mas o mais conhecido é o Carnaval, o Embaixadores e o Nascimento. É de lá que pode ressurgir o Carnaval, a partir de lá. Né? E aí... mas não conseguiram segurar e o Carnaval foi definhando, entrou os anos 80, duro de assistir e duro de ir para a rua, né? Até que em 85, com a criação da Secretaria da Cultura pelo prefeito João Gilberto Sampaio, se resolveu criar uma política pública para o Carnaval. Né? Aí o prefeito constituiu uma comissão de Carnaval e aí se criou, e eu tive o privilégio, o prazer de por 40 e tantos anos, liderar esse processo dessa política pública. Né? Até 2013. Mas o que eu vejo hoje, Washington, é que nós não temos herdeiros, né? Se você pegar todo esse pessoal que você falou, hoje quem está vivo o Nascimento, né? Eu vi uma foto dele outro dia. O Alberto. Passou por o Alberto, né? O Itamar. Mas só. O Itamar. O Itamar. Aí você tem lá nos Bambas a herança com a Adria, a Tica, o pessoal. Você tem no Embaixador dos Campos Elíseos alguns lá que poderão seguir o Nascimento. Nós temos o Carlão, que é o sucessor do Oscarzinho. Né? Não está novinho, está lá do 50, mas ainda está firme. O Tiago no Falcão de Ouro. A Elaine no Imperadores. E um pessoal que ainda está meio mobilizado em Bonfim Paulista nas duas escolas de lá. Então a gente tem assim meio que a brasa ainda acesa de um carnaval de rua que, se alguém investir, cresce. Mas é preciso sentar e discutir como é esse investimento. Senão ele vai dar um voo de galinha. E isso vai ter que partir das políticas públicas. Né? De uma política pública da Secretaria de Cultura.
Se não, Uhum. o O, carnaval. o Pedro Leão, eu conversei com o Pedro Leão, que está à frente da Secretaria de Cultura. Eu gosto muito dele, acho ele bem esperto, bem ágil, coisa e tal, e bem resoluto nas coisas dele. E não cheguei a conversar de carnaval. A gente estava proseando coisa e tal e marcando uma entrevista para a gente fazer. Vou ver se eu faço a semana que vem, exatamente para tratar desse assunto. Porque é muita decadência, é muito triste você passar uma data como essa do carnaval, independente de você gostar ou não, e não ter escola de samba na rua. De Ribeirão Preto não tem mais. Nem Quem ficou escola. sustentando de escola nenhuma? Aí vieram os Esse ano vai blocos, desfilar também morreram. morrendo. Porque o bloco que vai desfilar esse ano é o Urumilá. É o único. Mas que já é uma coisa peculiar, já é um O pouco mais afoxé é diferente uma do coisa diferenciada. Exato, exato, exato. É uma foché, já é já é um movimento muito mais religioso do que festivo, na verdade. Na Né? verdade ele foi um movimento para resgatar a cultura negra no carnaval, que não é negro, né? O Aham, carnaval brasileiro ele virou negro, mas ele não é negro, aham, né? O aham, samba e a cultura negra se apropriou da cultura carnavalesca que não é negra, né? É branca, asiática e italiana ali da região do aham, Mediterrâneo, né? Mas aham. de Queria que alguma você falasse um pouco disso. o O carnaval carnaval é branco. o Eu tenho carnaval certeza que muita nasce gente está surpresa. o carnaval nasce ali no mundo antigo, né? Como uma festa religiosa. Uhum, É, e aí ele acaba Roma leva para o Império Romano leva para a Itália, que ainda tem hoje um grande carnaval, mas é um carnaval completamente diferente, né? É o Carnaval de o carnaval Máscara, é o de Carnaval Veneza e de de Florença Veneza, são isso é o absolutamente Carnaval de diferentes. É. Veneza, etc, etc. Aham, Então aí espalhou-se pelo mundo a cultura carnavalesca com uma outra questão, com esse viés de herança disto. E para o Brasil, Portugal trouxe o Carnaval Brasil como intrudo, né? No Nordeste ele aham, tomou outro rumo. Então lá você tem tanto a questão do Bumba, Bumba Meu Boi, como você tem a questão do frevo pernambucano, você tem aí todo o axé baiano e trouxe para o Rio de Janeiro. Daí a cultura negra, né, foi se apropriando nos anos 20, nos anos 30 do carnaval, com samba, aham. né, que nascia igualmente nesse período, com samba, com as mães lá dos terreiros, e foi se apropriando da festa carnaval e transformou no que é o Rio de Janeiro hoje. No Sul, nós temos essa tradição de escola de samba, que não é uma tradição de São Paulo para cima, mas São Paulo, Rio para baixo é a escola de samba. Minas é a escola de samba. A nossa tradição carnavalesca é a escola de samba e salão, né? É, Então, a cultura negra se apropriou e o afoxé é essa amarração, né? O Paulo, justiça seja feita, brigou muito para o afoxé vir para a avenida, não como um bloco carnavalesco, não como uma escola de samba, mas como um afoxé com toda a vinculação à questão Exato. da cultura negra, né? De toda a herança de cultura Uhum. negra que a gente tem, e tem mantido isso vivo, junto com a Neide, tem mantido isso vivo, né? Não, E as, inclusive, eles vão desfilar esse ano na principal avenida lá do Marissec, onde eles têm residência, exato, na exato. rua. O nome da rua é de um maestro que eu nem lembro qual que é. Hervé Cordovil. Hervé Cordovil. Pronto, É a matou. avenida Obrigado. principal do Marinsec. Mas Isso. é interessante porque aí a estrutura escola de samba ela é 100% carioca. Né? Aham, Cada coisa que tem dentro de uma escola de samba nasceu lá e tem toda uma história de por que está lá. Nada é por acaso dentro de uma escola de samba. É, a tradição de escola de samba ela é muito forte. Quebrar a tradição de escola de samba dá muita confusão lá na comunidade, né? uhum, Porque não dá para fazer de qualquer jeito. E foi isso que a família Durão fez de diferença aqui. Até a chegada da família Durão, embora o nome era escola de samba, a gente não guardava
a gente buscou do Rio de Janeiro o nome Escola de Samba, mas em termos estruturais, o espetáculo não guardava qualquer tipo de comunhão com o espetáculo do Rio de Janeiro. Nenhum. A Aham. família Durão é que trouxe toda essa técnica de escola de samba carioca para cá, Ribeirão aderiu e desde os anos 60, Ribeirão Preto segue rigorosamente e exportou para a região o que é uma escola de samba. Uma escola de samba quando você olha, principalmente quando você se interessa em estudar o assunto, é uma coisa fantástica. É uma ópera em movimento, literalmente Aham. isso, né? Tem música, tem dança, tem literatura, tem de tudo na escola de samba. É culturalmente de uma riqueza fantástica. Além do que resgata muita coisa da história universal, da história do Brasil e da história local. Coisa mais linda. Uma escola de samba descer a avenida falando de pessoas de Ribeirão Preto, né? Da história de Ribeirão Preto. É, coisas Eu tô fantásticas. lembrado, uma das últimas homenagens que eu vi em termos foi em 2005, 2006, né? Teve um carnaval que foi da escola Camisa Branca e Preto, que era do comercial, eu Isso. Com esqueci o nome Jair. do Jair Valeriano. Jair, isso, grande Jairzão, que homenageou o Tony, inclusive, né? Eu lembro Isso. que grande parte do grupo Verdade desfilou no carnaval, coisa e tal. Foi muito emocionante. E é realmente uma coisa emocionante. A nossa. Nossa, sumiu o nome dela agora, faleceu agora recentemente. Nossa, gente. Que foi presa na ditadura, que era da saúde, enfermeira. Nossa, gente. A Áurea. Áurea Áurea. Moretti, nossa, deu branco, tô ficando velho mesmo. A tradição fez uma homenagem à Áurea Moretti, ela desceu a avenida, coisa mais linda, trouxe a história da Áurea Moretti para Ribeirão. Aham. O Embaixadores trouxe a história de muita gente conhecida. De alguma forma, isso está tudo guardado, os sambas enredos estão lá. De 85 para cá, nós temos isso gravado em CD, nós temos isso gravado em televisão. Quer dizer, é uma pena, realmente é uma pena ter perdido isso. Eu sou suspeito para falar disso, porque eu tenho paixão pelo carnaval como cultura, né? Mas realmente a gente precisava resgatar e talvez é a chance do carnaval ressurgir com o Pedro Leão, que é uma pessoa comprometida com isso. Se tiver espaço Exato. político, pode Aham. começar um projeto para resgatar. Tem duas pessoas que lutam muito por isso. Um é o Nascimento, o Uhum. outro é o Itamar Basílio. Itamar é velho de guerra de Aham. carnaval também, né? Os dois lutam muito para Isso. ressurgir o carnaval de Ribeirão Preto. E assim, aos Aham. poucos os velhos vão morrendo, e se não tiver o carnaval, vai perdendo também a cultura, porque não vai passando, né? Lógico, Não vai lógico, passando, você lógico. vai Não tem nada perdendo mais. para os jovens. E não tem cultura mais popular do que essa, né? Não, Eu te convido para a gente, por exemplo, fazer criar uma força conjunta para a gente ter que levantar tudo isso, reativar tudo isso, né? e vou te Eu falar, já estou olha, de antemão já convidando o Pedro Leão novamente para a gente bater um papo sobre isso, falar sobre e a vou te, importância. e vou te falar uma coisa, né? Não existe nenhuma cultura tão forte quanto o carnaval. A bateria bateu o tambor, não tem quem não se emociona, se apaixona Ah, pela cultura de carnaval. Não tem. O tambor bateu. Eu, por exemplo, é o que eu te falei, eu não danço, eu não faço nada no carnaval. Mas é arrepiante escutar a bateria chamar, o mestre de bateria chamar e a bateria entrar. Por isso que os ensaios viram espetáculos, o desfile vira espetáculo, as comemorações viram espetáculos, até o funeral numa escola de samba, ah, entre aspas, com todo o respeito, é um espetáculo. É um espetáculo de valores que a gente foi perdendo, né? De respeito aos mais velhos, de educação, de respeito à hierarquia, de respeito às tradições, né? De respeito aos pais, de respeito à família. A família dentro de uma escola de samba é responsável por tudo. Lá no Rio de Janeiro, os pais colocam os filhos seguem e assim vai. É uma pena a gente estar aos poucos perdendo isso e
não correndo atrás para recuperar. Lá se vão, esse ano está completando 10 anos que o carnaval não acontece. 10 anos já sem 10 carnaval de anos. rua. Ou mais, se eu não estiver errando nas contas, mas acho que é isso mesmo, é de 2013 Acho que é a isso. 2023, acho que é isso. Porque são É. 4, 6 anos do Nogueira, 8 anos, 7 anos da Darcy, né? É isso mesmo. Aham. É isso mesmo, A 13 Darcy anos. fez em Não, alguns 7. primeiros anos, depois isso foi se perdendo. É isso mesmo, 10 anos que nós não temos carnaval. É muito tempo. O Aston, além de não contribuir, de não fazer nada, as políticas públicas ainda atrapalham. Né? Nós tínhamos, não tínhamos mais as escolas de samba, há 10 anos não temos mais as escolas de samba desfilando, marcando presença na rua, levando público, fazendo um grande acontecimento, esse tipo que você está falando, na hora que o bumbo toca, realmente arrepia, é arrepiante tudo isso. Mas nós tínhamos grandes blocos realmente fantásticos, né? Tínhamos os blocos dos Alegrões, tinha o bloco do Bloco da Vila, que era do Fernando Braga, tinha tínhamos pelo menos 2 dezenas de blocos fortíssimos, né? Até os blocos existiram porque começaram a fazer, o governo começou a fazer certas exigências que eram impossíveis de serem atendidas sem o apoio das políticas públicas. Começaram a exigir para cada 100 participantes um policial, para cada não sei quantos participantes uma ambulância, tinha que ter médico de plantão, esse tipo de coisa meio Banheiro químico. feito realmente, banheiro químico, uma exigência maluca, assim. Como é que fica isso? Pode exigir tudo isso, mas e a prefeitura não contribui com nada? Então, é aí que está a questão. Os blocos vieram ocupar o vácuo que a saída das escolas de samba criou, né? E o fim Aham. do carnaval de salão também criou. E cresceram, né? Porque era a opção que você tinha. Nós começamos, ainda na época das escolas de samba, com o carnaval na 9 de julho, que era o carnaval da USP, lá, o Bloco das Piranhas, né? Que a Bloco das gente tinha lá, Piranhas. isso. Aham. E depois a gente tinha o Isso. Carnabeirão. Só que é assim, ó. Aham. E depois nós tivemos esses blocos que você citou, mais alguns que foram criados, e 2 deles ou 3 deles ainda está sobrevivendo, tentando sobreviver. Mas realmente as exigências de segurança do Estado transferindo para o particular obrigações que são do Estado, porque não é cada 100 um policial, é cada 100 um segurança. A polícia não faz a segurança, né? E isso é Aham. uma coisa muito questionável. Agora, no caso das escolas Aham. de samba, a prefeitura bancava tudo. A estrutura do Carnaval de Ribeirão Preto, a prefeitura bancava. E o Carnabeirão, a estrutura era bancada por quem ia, né? Era recinto fechado e era bancado, recinto fechado entre aspas, era a área pública, mas fechado momentaneamente. Mas aí essas exigências vieram de tal forma absurdas, né? Que foram sufocando. Os organizadores chegaram no momento e falaram: para que eu vou ficar perdendo meu tempo com isso? O Carnaval de Salão acabou por causa disso, por causa dessas exigências também. No caso do Carnaval de Rua, algumas exigências chegaram no final também que eram bravas, algumas até que necessárias, né? Com cuidados com a segurança nos carros alegóricos, com a questão de extintores no caso de incêndio, desde que teve aquele incêndio num carro alegórico no Rio de Janeiro. Uma série de coisas foram Exato. agregadas que eram interessantes, e outras nem tanto, né? Mas assim, tem coisas que são exageradas, que precisa ser discutido. E se você quer exigir uma segurança pública X, o Estado precisa ir lá fazer, né? Não dá para terceirizar o particular 100% disso. Pelo menos não em Não, relação ao lógico que não. carnaval, que é uma festa pública, né? Aham. Então, mesmo Que é quando o mínimo. quando você faz essa festa no recinto fechado, as exigências inviabilizam. Ou inviabilizam porque o Uhum. custo exclui a pessoa de ir, né? Ou alguém tem que patrocinar, e isso não é hoje a coisa fácil de se conseguir. Então, isso é uma coisa questionável ainda e que está matando o carnaval aos poucos. Em outros lugares, matou, Gosto. aliás, em todos os lugares aqui da região.
Aham. Washington, o que restou para Ribeirão Preto foi um carnaval bem particularizado, né? Um carnaval, Comercial. carnaval lá, bem comercial, carnaval de uma cerveja, o carnaval lá da Califórnia, o carnaval não sei do que, e que a gente está vendo que é um carnaval que, inclusive, eles próprios anunciam, né? Presença da dupla sertaneja fulano e fulano, da cantora de rock fulano, que raio de carnaval é isso? O carnaval é um manto sagrado, né? De repente você vem misturado com outros ritmos. Eu não estou dizendo de gostar ou não gostar de outros ritmos, mas de realmente ver representado a história do carnaval ali com o samba, que é a base dele, né? Porque a marca não tem erro. Quem ouve sabe que aquilo é do Brasil, sabe que outro país não vai fazer daquele jeito, que ninguém no mundo vai conseguir o batuque que nós conseguimos. Ninguém no mundo vai conseguir as composições e os compositores que nós temos. Ninguém no mundo vai conseguir essa euforia que nós temos de ir para as ruas, desfilar o carnaval. Enfim, e aí a gente vê hoje, não, hoje vai ter reggae, vai ter não sei o que, coisa e tal. Como é que você vê isso? A diversão faz parte do carnaval. E é o que ficou. Aham, Comercialmente, é o que se explora comercialmente. Então você aham, vai lá, você se diverte, você bebe e vai embora. Culturalmente uhum. falando, não sobra nada. Não tem as marchinhas, não tem o samba enredo, não tem o samba, não tem o samba no pé, não tem o forró, não tem o frevo, não tem o axé, é, é, dependendo do lugar aonde ele está, né? Ele só virou diversão. Então, isso pode ser uma opção, tudo bem, é melhor do que nada. Mas não dá para perder toda essa história cultural que o Carnaval construiu daqui em 2027, 2026, 27, 100 anos de escola de samba no Brasil, né? Aham. Primeira escola, a escola de samba da Mangueira, ainda há uma discussão no Rio qual é a primeira, mas é, 25, 26, 27 surgem as escolas de samba. A ideia da cultura de escola de samba, então são 100 anos de cultura, não dá para simplesmente jogar isso no lixo e E ficar uma das só com o mais velhas está em comercial. Ribeirão Preto. Uma das mais velhas escolas de samba do Brasil é de Ribeirão Preto, que é o Meninos e Meninas lá de casa, né? Não, o Bambas. O Bamba. Bambas. O Meninos Meninas é uma dissensão do Bambas em 32. O Bambas é de Aham. 27, março de De 27. 27. É, Quer dizer, completa agora 96 anos agora. 96. 96 anos Aham. agora em março, mês que vem. E aí, numa discussão dentro do Bambas, rachou e ficou Meninos e Meninas lá de casa. Depois surgiu o Aliados. São as três escolas que até os anos 50 tocaram o Carnaval de Ribeirão Preto, quando chegou a Academia da Vila Paulista. Não, chegou o Oscarzinho, depois os acadêmicos de Vila Paulista. Que a Academia de Uhum. Samba do Ipiranga Oscarzinho veio de Barretos e depois os acadêmicos de Vila Paulista com a família Durão. Até os anos A import... 60. Qual é a melhor lembrança que você tem do carnaval de rua em Ribeirão Preto? Eu tenho muitas lembranças. Eu tive o privilégio de conhecer gente fantástica, de aprender muito, de conhecer essa cultura, que foi um prazer imenso. Eu rodei parte do Brasil, conheci o carnaval em outros lugares, que o carnaval de Ribeirão Preto me abriu as portas para ir lá conhecer. É, enfim, é o que me faz estar aqui hoje, né? Então, não dá para escolher uma lembrança, né? Não dá para escolher. Uhum. Nesses quase cinquentinha de carnaval, eu aprendi muito, eu conheci muito, tive a oportunidade de ajudar muito e fico muito triste que tudo que foi construído se perdeu com tanta facilidade porque ainda não estava estruturado. Estava a caminho da estruturação e estava estruturado. Mas eu acho assim, uma das coisas que o carnaval me fez foi conhecer o Tony. Aham. Independente de controvérsias, e você melhor do que eu conhecer o Zé Wilson Tony, Trabalhei eu 20 anos com escutei, ele. eu escutei no dia do velório e do enterro do Tony
uma pessoa que foi entrevistada, eu não me lembro se foi por você, por quem foi, usou uma frase que eu nunca esqueci. Morreu o síndico de Ribeirão Preto. E era o que Eu era o falei. Tony. E o Tony era o síndico do carnaval, né? Uhum, Ele não deixava as pessoas sacanearem o carnaval. Não uhum. teria acontecido isso que aconteceu no governo da Darcy se o Tony estivesse vivo. Ele não permitiria que isso tivesse acontecido. Ele virava o mundo de cabeça para baixo. Então, eu acho isso. O carnaval precisa se tornar independente do poder público, mas o poder público precisa ajudar o carnaval a se estruturar para ficar independente do poder público. É os dois lados da moeda. E é isso que a gente estava Mas quase todo conseguindo. carnaval se promete isso, né? Que vai Não, mas a construir gente uma. conseguiu. Todas as escolas Uhum, estavam com sede. Todas estavam com uhum. sede própria. Todas Mas elas. todas hoje têm sede própria, ou estão A maioria foi abandonadas. perdendo. O Nascimento Uhum, continua de pé, a Embaixadores continua de pé. Me parece que Bonfim uhum, continua de pé. É, uhum. a tradição está abandonada. O Imperadores a camisa está abandonado, que é lá no José Sampaio. É, eu acho que o Bambas está fechado por conta dessa questão de legislação de exigências absurdas. Está com a quadra fechada. O pessoal está tentando mantê-la em ordem, mas está difícil, né? Porque sem funcionar fica difícil. Mas assim, aquilo que eu te falei, ainda não apagou o fogo, a brasa está acesa. Se a gente der uma soprada, a gente consegue recomeçar. Mas aos poucos a brasa vai apagando. Se a gente demorar Lógico, muito, lógico, lógico, não vai dar lógico. mais. Eu acho que a função pública agora, o setor público tem uma obrigação com a sociedade que não dá para avaliar, mas é uma obrigação muito forte, né? De fazer ressuscitar a maior festa popular do mundo, né? E de Ribeirão Preto, Que é talvez a exatamente o única, né? carnaval. Ribeirão, talvez a única. Exato. O poder público tem que investir, é óbvio que tem que investir. Eu conversei com a antiga secretária, e ela, a Isabela, e ela eu cobrando dela o carnaval, nos dois, no segundo ano que ela entrou, que ela estava com o Nogueira, eles estavam no prédio, eu conversei com ela, escutei a volta do carnaval, ela falou assim, é justo investir numa festa que dura um dia? E não é um dia, né? A gente sabe que não é um dia, é um ano todo que as escolas de samba se preparam, que elas treinam, que elas ensaiam, que contratam compositores, aquela coisa que você falou do Rio de Janeiro e que também, guardado as proporções devidas, se aplica a Ribeirão Preto. Concorda? A produção de escola de samba é um processo, com procedimentos Exato. que vão se encadeando um atrás do outro. Então você escolhe o enredo, Uhum. você estimula os músicos a produzir o samba enredo, depois você estimula o carnavalesco que já criou o enredo a destrinchar o enredo em alas, em alegorias, em adereços, etc. E depois você chama a comunidade para produzir aquilo durante um ano. Uhum. Né? Aquele um dia, ele é o ponto final de um processo para começar um novo. Né? Uhum. Agora, é isso que se perdeu em Ribeirão Preto. É isso que se perdeu. Né? E a Um pedaço da comunidade. história importante É, que não se e termina. que ainda é possível resgatar. Eu continuo insistindo nisso. Né? Mas é preciso fazer isso com responsabilidade. O custo do E acho isso carnaval. muito importante. O custo do carnaval, no contexto do orçamento da prefeitura hoje de 3 milhões, 4 milhões, né? 4 milhões ou 4 bilhões? Não sei. 4 Não, bilhões, né? 4 bilhões. 4 4 bilhões bilhões. é 600 mil reais. Não é assim um valor que seja o fim do mundo, né? Era em torno Uhum. de 600 mil reais. O custo total, incluindo a estrutura da avenida. Né? Uhum. Então, assim, a questão não é financeira, eu acho, não é orçamentária. Basta querer, vontade política é necessária, senão não vai Lógico, acontecer. lógico. Né? Agora, eu Uhum. acho que a gente tinha que fazer isso com muita urgência. Com muita urgência. Não, tem Senão. que fazer com urgência, até porque os 100 anos dessa escola de samba está aí, né? Exatamente. 2020. O ano que vem já começamos a ter as escolas.
completam 100 Sim. anos. E, obviamente, que isso vai ser tema das escolas do Rio, sem dúvida. Como foi um ano que você estava à frente também do Carnaval? São 100 anos de cerveja, né? Nós chegamos a É, fazer aqui, todas as escolas fizeram um enredo ligado a alguns isso. anos o enredo é comum, né? O enredo é Aham. comum, isso no Rio também acontece. O enredo é comum e as Também escolas acontece. exploram como querem, Uhum, dentro daquele enredo, uhum. né? Mas assim, Escutem, e onde que estão os nossos compositores de carnavalesco? Onde que estão os nossos sambistas? Onde que estão os nossos porta-bandeiras, mestres-salas? Onde é que estão os passistas? Que esse pessoal também está fazendo o quê? tá tudo nas comunidades, fica lamentando no carnaval, não sabe por onde correr. Esse foi o problema da dependência do poder público. Quer dizer, eles não entendem que eles produziam carnaval. O poder público nunca produziu carnaval. O poder público investiu Aham, no carnaval, mas o poder público nunca produziu carnaval. Quem produzia carnaval é o povo, né? aham, E aí reclamam quem não vai mais desfilar, reclama quem não vai mais assistir, porque nós tínhamos um grande público nas arquibancadas e nas cordas da avenida, tradicionalmente todos os anos, desde a época do carnaval ainda na Esplanada Pedro II, na General Osório, até os últimos carnavais que aconteceram na Avenida Mogiana, o público sempre se fez presente, com uma única exceção, que foi 2003, na bobagem que fizeram de levar o carnaval lá para Feapã de última hora. O público é. nunca Aquilo esteve foi, ausente do carnaval. não, aquilo foi uma estupidez que não tem tamanho, né? Um negócio. Desmontou a estrutura na Avenida Costa e Silva e foi para lá com uma estrutura Exato, maravilhosa, 20 pessoas sentadas na arquibancada. Exatamente 20 exato. pessoas. Gosto. Eu só quero, antes de te agradecer, antes da gente entrar nesse papo final, dizer o quanto que eu lamento a gente ter que levar essa conversa aqui. Essa conversa aqui rendeu quase uma hora, ainda a gente tem um tempinho para conversar. Mas como é triste eu tá longe de Ribeirão Preto, não ver carnaval, e você tá aí dentro, vivendo 45 anos de carnaval e não vê o carnaval de rua. Eu imagino a sua decepção. Eu acho que é mais tristeza do que decepção, sabe? Porque eu acho que ainda é possível fazer e eu não consigo encontrar ressonância de vontade política para isso. Mas tenho brigado por isso. E quem sabe esse teu programa não é a sementinha que precisava? Quem sabe? Uhum. Ué, Chama o vamos Pedro batalhar Leão, junto. vamos, vamos. Não, vou chamar o Pedro Leão e vou lembrar mais ainda. Nesses estúdios que você tá, nos estúdios do lado aí tem a 79. A 79 chegou a fazer concurso de carnaval, Sim, sim, né? sim. Esteve presente, faz parte da história do Carnaval 79. Faz parte. Uhum. Frequentei O muito a carnaval era. 79 na Praça 15. Uhum. Bom, o carnaval, quando você falou da época dos aliados, já cometeram um crime de fazer subir lá de baixo, quando ainda era Mugiana, subir toda aquela A rampa General da General Osório, Osório. no paralelepípedo. Isso, até chegar lá em cima na esplanada do Teatro Pedro II ali. Quer dizer, isso era uma coisa terrível, né? Matava qualquer passista, qualquer sambista, sem dúvida nenhuma. Eu conheci o Luiz Carlos do Nascimento organizando a Escola Palmeirinha para subir a General Osório ao lado do pronto-socorro, na, na- ali na Praça Schmidt, na Martinico Exato. Prado. Eu conheci o Uhum, Nascimento, a primeira vez que eu conversei com o Nascimento na minha vida foi ali. Eu conheci o uhum. Itamar Basílio, o irmão dele, numa máquina de costura, costurando para os aliados na calçada da Estação São Paulo e Minas, na rua. Como é que chama aquela rua? A rua do Tomás Alberto Attali, da escola Tomás Alberto Attali. Deu Costa e branco. Silva? Não, a paralela, não é Silveira Martins. Paralela a Silveira Martins, Uhum. deu branco. Aonde hoje é Embratel, né? A estaçãozinha ainda está lá. Meia Uhum. descaracterizada, mas ainda está lá. Conheci ali na Mas tá lá calçada. ainda. Tá certo. Conheci o mestre Uhum. Oscarzinho em reuniões na prefeitura. Enfim, conheci o Dr. Luiz Carlos Bento lá na quadra dos Bambas, lá na Vila Virgínia. Enfim, conheci o Alberto lá no ensaio da Escola de Samba, da Escola de Samba Embaixador dos Campos Elíseos, lá na Rua São Paulo, lá no final da Rua São Paulo, onde eu reencontrei o Nascimento.
Persília e tanta gente. É fantástico, é uma história que não dá para esquecer. Para mim foi muito maravilhoso participar e ter esse privilégio de participar do Carnaval de Rua de Ribeirão Preto. E você falou do advogado aí, Luiz Carlos Bento, que chegou a ser a presidência dos Bambas, né? E exatamente ao contrário do que acontece em São Paulo, onde os times de futebol têm uma escola de samba, Dragões da Real, Mancha Verde e Gaviões da Fiel, né? Camisa 12. Aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, uma escola de samba, os Bambas, que era comandado pelo Bento, tinha um time de futebol que disputava um fortíssimo campeonato amador, onde jogava René, Sócrates, um monte de gente aí. Para ver a importância das escolas de samba de Ribeirão Preto. É interessante isso, porque o Carnaval, de certa forma, sempre esteve presente nas comunidades de Ribeirão Preto, de alguma forma, fora do desfile, né? As escolas de samba sempre foram alguma referência nas comunidades, né? O vestir a camisa, principalmente os bambas, né? Quem é bambas, e continua sendo bambas até hoje. E quem é embaixadores também continua sendo embaixadores, e quem é tradição continua sendo tradição. Essas três escolas ainda mantêm, vestem a camisa, ainda que meio praticamente dormindo, né? Em estado de coma, mas ainda estão aí, possível de serem restabelecidas, quem sabe. Vamos fazer força. De minha parte, humildemente, aliás, deixa eu fazer justiça aqui, né? Quando a gente fala Luiz Carlos Bento, a gente precisa falar de Marileia, que foi a mestre-sala, a porta-bandeira, nota 10, depois virou esposa e é mãe dos dois filhos do Luiz Carlos Bento, né? E o Carlão, que sempre foi o mestre-sala 10, e o Serginho, né? Filho do finado Geraldo Miguel, o Serginho também finado, que foi um grande mestre-sala, Kerbes, um grande rei momo, Mazola, um grande rei momo, e aí vai. Se a gente for falar de nomes aqui, vai precisar de um programa só para falar nomes. Washington, quero te agradecer muito, e embora não pareça, desejo para você um bom carnaval e que essa luta prospere. Tamo junto. Vamos estar alimentando voltar o carnaval. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. O Pode Tudo de hoje fica por aqui, mas nós voltamos. Até lá.